Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai ver um bairro do Recife um pouco diferente. Alguns empreendimentos que estão sendo construídos por lá prometem dar uma nova vida para o bairro do Recife. Vida comercial, mas também vida residencial. Para falar sobre esse novo empreendimento que está na segunda etapa, o Recife Moinho Life and Business, a gente recebe aqui o gerente de contratos da empresa Revitalis, responsável pelo projeto, Fabian Bezerra. Bom dia, Fabian. Obrigada por estar aqui com a gente. Olha, as imagens do projeto dão para a gente uma ideia de que o bairro do Recife vai sofrer uma grande transformação, né? Bom dia, Isli. Obrigado por me receber aqui. Vai sim. O propósito do Moinho é tentar trazer de novo esse movimento que existia no bairro, né, trazer vida de volta para o bairro e causar um impacto positivo para a região e que se espalhe para o restante da cidade, sim, de uma forma inspiradora. A gente está vendo aqui algumas imagens, inclusive, vou pedir até para a gente repetir essa imagem do antes e depois, né, do Moinho. Esse empreendimento vai funcionar nesse prédio, que é o prédio do antigo Moinho ali do Porto do Recife, né? Exato. A ideia é que ele fique dessa outra forma, depois de tudo construído, é isso? A ideia é essa. Esse era um antigo moinho de trigo centenário, né, existia no bairro já desde 1919, e a gente quer colocá-lo de novo em boa forma, só que de uma forma desse modo, né, alterado, transformado, com um produto realmente inovador para a região. Recife Moinho Life and Business. O que esse empreendimento exatamente promete? Tá. Ele vai ser um complexo multiuso e vai ter lá moradias, vão ter espaços para empresas, a gente vai ter um pequeno mall de serviços e apoio, vamos também trazer opções de lazer, né, visitação turística. Então, de fato um equipamento completo. Por isso que a gente diz que é um complexo multiuso, convivendo ali num único empreendimento. Esse empreendimento está iniciando a sua segunda etapa agora. Quando exatamente foi que começou o projeto? O projeto mesmo iniciou a partir de 2016, quando se deu a aquisição dos imóveis a partir de um leilão privado. A antiga operadora do moinho de trigo colocou aquilo tudo para venda nesse leilão. Os empreendedores, né, os sócios da Revitalis perceberam então ali a grande oportunidade que havia, né, de desenvolver algo naquela região. E, enfim, numa proposta muito ousada, eu diria assim, né? Uma visão de uma oportunidade realmente muito grande. E ali, a partir disso, a gente foi pensando, junto com as equipes de arquitetos e os outros profissionais que se envolveram, o que poderia ser trazido e como isso poderia ser desenvolvido, né? Para que a gente não fizesse uma ilha dentro da ilha, e sim a gente construísse um equipamento que formasse pontes. Né? Sempre foi esse propósito, de ser ponte entre o bairro e o restante da cidade. E, enfim, a gente, ao longo, então, desde 2017, seguiu nesse processo que aí vai envolvendo os órgãos todos de patrimônio, os órgãos legisladores da cidade. Isso foi sendo acertado com a participação desses órgãos, muito importante, inclusive, porque existe uma preocupação muito grande de respeito para aquilo que existia, para a história do empreendimento, para o que ele foi no passado e o que a gente quer projetar para o futuro. Até porque o bairro do Recife como um todo, ele é muito protegido pelas leis do patrimônio, né? Quais as características que precisam ser mantidas e vão ser mantidas pelo empreendimento? Perfeito. O bairro tem uma legislação específica, urbanística, né? Que é do patrimônio histórico da ilha, do bairro do Recife, e a gente está dentro dessa legislação classificado no nosso setor de renovação. É uma área que tem um pouco menos de restrição, ainda assim tem toda uma diretriz de que tipo de ocupação pode ser colocada lá e do que precisa ser, né, observado enquanto formato de intervir no patrimônio. Ele não é um empreendimento tombado, não era um prédio tombado, e isso foi uma iniciativa do nosso arquiteto e do grupo de preservá-lo, né, preservar a essência de um moinho de trigo. Por conta da história que existe. Exatamente, era um respeito pelo passado e a gente se apropria disso para poder valorizar esse passado histórico, industrial, portuário, né? Era um grande
testemunho de uma realidade que houve na cidade, né, durante um período muito intenso. O Porto do Recife ainda está lá, claro, mas ele chega em função do Porto do Recife e a gente buscou o máximo preservar. A gente guardou uma série de equipamentos do próprio moinho, né, engrenagens, peças, luminárias, placas de sinalização. Então a gente criou um acervo do que existia lá para colocar de volta como um marco, uma preservação dessa história pregressa do prédio, sabe? Pelas imagens que a gente acabou de ver, a altura, por exemplo, do prédio vai permanecer exatamente a mesma. Na verdade, inclusive, a gente vai reduzir um andar. Em algum momento, o prédio sofreu algum tipo de expansão, criou-se um pavimento a mais, mas no nosso projeto a gente vai reduzir um dos andares, esse andar que foi acrescido, para poder respeitar o gabarito das edificações do entorno. A gente está ao lado da Receita Federal, ao lado do Ministério da Economia, que tem justamente esse andar a menos, essa altura com um andar a menos do que a gente está colocando hoje no projeto. Esse projeto começou então a ser implantado ali em 2016, no meio do caminho teve uma pandemia. Algo mudou no projeto? Porque, por exemplo, a vida mudou, né, a partir da pandemia. As pessoas passaram a querer morar em locais maiores, mais amplos, ou com uma estrutura para a tecnologia melhor, principalmente uma estrutura para a vida, né? Melhor, ou seja, as pessoas têm procurado imóveis maiores, né, mais agradáveis, até mais integrados com a natureza, porque estão passando mais tempo em casa. O projeto ele sofreu alguma interferência justamente por ter uma pandemia no meio do caminho? A pandemia, é claro que a gente precisou parar para pensar se o projeto que a gente já tinha desenvolvido estaria adequado, né, para essa nova realidade que surgiria, que está surgindo, enfim, e que a gente está vivendo, né? Só que a concepção dele inicialmente foi tão cuidadosa que ele já tinha características que estavam prontas, digamos assim, para essa nova realidade. Então o projeto ele é muito flexível internamente, a ocupação dos espaços propicia que a gente atenda a diversas demandas diferentes, inclusive os espaços empresariais poderiam ser facilmente transformados em apartamentos, se assim a gente percebesse que a demanda, na verdade, seria maior por moradias, né? A gente chegou a estudar durante a pandemia, durante o isolamento, como seria essa adequação, a gente tirar partes que estavam reservadas para salas empresariais e transformar aquilo em apartamentos. A gente tem isso pronto, guardado. E aí outras características que o projeto já tinha antes da pandemia, inclusive, por exemplo, Francisco Dantas, que é o projetista do sistema de ar-condicionado, né, um profissional daqui do Recife, extremamente renomado, ele já inseriu um sistema de renovação e tratamento do ar na parte da climatização do empreendimento. Mesmo antes da pandemia? Já estava no nosso projeto, inclusive com tratamento V, né, que é algo que a gente só percebeu e só ganhou evidência, de fato, a partir da pandemia. E algo que agora faz diferença, né? Exatamente. Porque a Covid-19 é uma doença respiratória, né? Sim, com certeza. Então, isso já estava e permanece nessa solução que a gente vai entregar lá para o empreendimento. E diante dessa nova questão também, essa nova relação com o ambiente de trabalho, em que muita gente está trabalhando em casa, ou seja, muitas empresas entregaram seus prédios comerciais, seus escritórios. Houve também alguma percepção na diferença do interesse pelas empresas em adquirir esses espaços? A gente entende que ainda não houve, porque a gente tem ofertas diárias muito grandes, né? O prédio, por ser uma antiga fábrica industrial, ele tem uma planta, cada andar dele chega até 2.800 metros quadrados. A gente modulou isso para poder ser ocupado de acordo com a demanda que chegar. Então, uma empresa que antes tinha uma densidade, né, as pessoas trabalhavam de uma forma mais, num ambiente mais restrito, tem a oportunidade de ir lá e buscar uma área mais ampla, né, de adequar esse espaço do antigo escritório deles para uma realidade com mais conforto, né, eu diria. Então, a gente está pronto para poder receber esse tipo de ajuste. E aí a gente associa isso, a oferta de áreas abertas, áreas externas, né? Tem jardins previstos no projeto, a gente tem um rooftop, que é outra área de lazer, lindo, na cobertura, né? Incrível. Muita gente olha as imagens e diz, eu vou trabalhar aqui em cima, na verdade, né? Vou subir com o meu laptop mesmo. E ficar sentado aqui apreciando a vista, apreciando o pôr do sol.
E isso faz com que as pessoas tenham essas oportunidades de sair do escritório e ir trabalhar, de fato, em outras áreas dentro do mesmo empreendimento. E quando a gente agrega a isso uma parte residencial associada dentro do mesmo complexo, as pessoas podem morar e estar muito próximo do trabalho, esse deslocamento, né? E essas diversidades possíveis de utilização estão dentro do mesmo empreendimento. De onde partiu esse conceito? É algo novo, a gente não costuma... Aliás, não posso dizer que é algo novo, porque tudo se reinventa, né? Há ciclos das coisas. E antigamente a gente tinha assim, muitos prédios em que os apartamentos em cima eram residenciais e embaixo havia lojas, né? Bancos. Aqui pela região do centro, por exemplo, ainda há muitos prédios assim. Mas esses são empreendimentos mais antigos. Novos empreendimentos deixaram de ter esse conceito. E agora vocês estão trazendo novamente essa proposta. De onde surgiu essa volta a esse conceito? Eu acho que isso veio da visão dos nossos arquitetos, né, Bruno Ferraz e Roberto Montezuma, em trazer isso. Era talvez uma demanda da cidade, dos cidadãos pernambucanos aqui, de ter esses equipamentos de uso misto voltando a ser ofertados no mercado. Talvez até para não ir de carro para o trabalho. Exato. Por exemplo. Ofertar essa possibilidade de você ter dentro de um ambiente esses vários usos convivendo e dividindo o local. Então, acho que isso foi, de fato, algo pensado para ser um diferencial, né? A gente tinha espaço, tinha um empreendimento que possibilitaria essa inclusão de vários usos convivendo dentro do mesmo local. A gente estava falando aqui da pandemia, né, de como esse momento, esse fato histórico, né, que provocou uma crise mundial, não só no Brasil, absolutamente não só no Recife. Mas esse próprio empreendimento passou por uma outra pandemia, né? Ele passou pela gripe espanhola de 2018 e, historicamente, isso também interferiu na obra da época, é isso? Isso é um fato curioso, né? A gente pesquisou e viu que o moinho começou a ser construído a partir de 1914. O Porto do Recife começou a obra em 1912, no início do século passado, então foi um grande período de transformação do bairro, com reformas urbanísticas e a chegada do Porto do Recife, que atraiu um moinho, né? Atraiu um empreendimento, a chegada de um moinho de trigo para a região. E a obra começou daquele moinho de trigo em 1914 e só foi inaugurada em dezembro de 1919, acabou de completar então 100 anos da inauguração. E aí nesse meio tempo, como você falou, Isli, houve a gripe espanhola. Talvez que foi em 1918, né? Talvez por isso o período de obra de 14 até 19, lógico que a tecnologia da época também era outra, mas talvez tenha impactado, de ter dilatado, digamos, o prazo de início da operação do moinho de trigo lá atrás. E agora a história se repetindo 100 anos depois, né? Curiosamente, infelizmente, a gente está passando por um ciclo, de novo, de um processo de reforma de obras durante uma pandemia, né? Todos trabalhamos lá no canteiro usando máscaras, enfim. De uma forma ou de outra atrapalhou ou diminuiu a velocidade, o ritmo, né? O que causa um impacto, sim. Por exemplo, a gente iria iniciar a obra em março do ano passado, exatamente no período, na semana que nós estávamos assinando o contrato com a construtora, foi o período que todo mundo foi para casa. Nossa. Então, a gente precisou esperar a pandemia arrefecer, o governo permitir a volta da atividade da construção civil para poder iniciar as obras que aconteceu a partir de agosto de 2020. Qual a previsão, então, para que a gente possa ver tudo isso que a gente está observando aí nas imagens de projeto, né? Qual a previsão para que isso esteja pronto? A primeira fase é o que está em desenvolvimento agora, né, que envolve esse pequeno mall de serviços, os 3 blocos empresariais, rooftop e um bloco de estacionamento. Fica pronto até, enfim, o início do segundo semestre de 2022. A gente fala ali logo nos primeiros meses. Já no ano que vem, então? Já no ano que vem a gente já vai estar com esse empreendimento funcionando aí. E em relação às vendas, tudo já foi ocupado, já foi adquirido? A gente já tem cerca de 30% de reservas de locação. Essa primeira fase ela é toda para locação, na verdade. Não tem venda, não está sendo vendida as lajes corporativas nem as lojas. A segunda fase, que é uma fase que envolve os blocos residenciais, a Revitalis fechou uma parceria com a Moura do B, e aí é um desenvolvimento para um prazo posterior, né? Acho que com volta de 3 anos e meio,
Para os apartamentos em si. Para os apartamentos em si, exatamente. Entendi. Que tipo de empresas têm procurado, demonstrado interesse em ocupar o empreendimento? A gente está inserido no Porto Digital e a gente está inserido na área de incentivo também fiscal da região. Então, as primeiras empresas que hoje têm feito reserva de locação são empresas de tecnologia. Reservaram áreas maiores, né, estão chegando na frente para garantir a melhor vista, as lajes mais integradas possíveis, porque esse é o diferencial mesmo, poder ver empresas que hoje estão em 1, 2, 3 pavimentos, porque a oferta do mercado são de lâminas um pouco menores, e conseguir colocar todo mundo num pavimento só. Então, isso traz um ganho de produtividade, traz ganhos de redução de custos operacionais, reduções de custos operacionais, porque você acaba conseguindo integrar todo mundo no mesmo ambiente. É muito importante, especialmente isso é muito o conceito das empresas de tecnologia, né? Perfeito. Ambientes agradáveis, áreas amplas, porque a tecnologia está muito ligada à criatividade, né? E o ambiente proporciona isso. Agora, o moinho, ele fica exatamente na frente, para quem não está conseguindo se localizar, numa avenida, né, ali do bairro do Recife, que vai dar, por exemplo, no Forte do Brum, vem do Marco Zero e vai dar ali no Forte do Brum, quase de frente ao Cais do Sertão. Logo após o Cais do Sertão, exatamente. Logo após o Cais do Sertão. Por trás dessa área existe uma comunidade, a comunidade do Pilar. Isso. Existe a ideia de integração também e benefícios para essa área? Sem dúvida, desde o início, na verdade, desde os primeiros meses que a gente chegou, sempre foi uma preocupação nossa em buscar entender o contexto em que a gente estava chegando. Então, a comunidade do Pilar é vizinha do empreendimento e aí a gente começou por um trabalho de mapeamento de quais iniciativas sociais já existiam para a comunidade, envolvendo a comunidade, e para que a gente não chegasse querendo propor algo novo, e sim apoiar o que já estava lá acontecendo. E aí, desse processo, a gente identificou Michel Gomes, que é quem hoje toca junto com outras pessoas, mas é um dos que estão à frente do Casarão das Artes. Fica vizinho ao Moinho, e é uma entidade que cuida de crianças, ele dá aulas de circo e conta com outros apoios diversos. Numa época ele já deu aulas de judô, conseguia apoio para, enfim, apoio dentário, enfim, de tratamento dentário para as crianças da comunidade. E aí, após isso, claro, a gente também fez iniciativas, por exemplo, agora recentemente, no início das obras, uma oficina de grafitagem. Trouxe uma pessoa que também já trabalhou conosco lá, que é Dentão Artes, que é um grafiteiro fantástico, e ele deu uma oficina de desenho para as crianças da comunidade, com o apoio de Michel, né, foi no espaço do Casarão das Artes, e depois eles puderam colocar isso em prática pintando o nosso tapume, né? Isso repercutiu, as crianças começaram depois a enviar fotos de pinturas que eles estavam fazendo em outros locais, então é fomentar um pouco dessa interação. Além disso, a gente já tem desde também do início da obra, foi uma provocação nossa, uma sugestão nossa, de que a construtora buscasse contratar pessoas da comunidade para participarem da construção. E aí a gente fez, então, um processo de seleção, recebemos currículos com o apoio de Frei Rinaldo, né, Padre Rinaldo, que é o pároco do bairro. E aí foi identificados alguns moradores e eles estão sendo inseridos, né, de acordo com as oportunidades que vão surgindo, porque as funções vão se alterando, mas a gente já tem pessoas hoje da comunidade trabalhando na obra do Moinho Recife. E aí, para o futuro, lógico, para o restante da vida útil do empreendimento, a ideia é buscar capacitar também pessoas na comunidade e gerar oportunidades de emprego e renda para elas. Até porque o simples fato do funcionamento das empresas, por si só, já vai gerar. Já vai gerar uma demanda, né? E além disso, naquela ideia inicial lá que a gente falou de ser ponte, a gente quer sempre estar fazendo com que isso se espalhe para o restante do bairro, né? O Moinho Recife está chegando, mas talvez não consiga resolver tudo sozinho. Mas no momento em que a gente se fortalece e se une com outras entidades presentes, né, no Recife Antigo, a gente consegue ir ajudando todo mundo junto para o bem da comunidade. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua falando sobre esse empreendimento que está quase pronto, né? Ano que vem já vai dar uma cara nova para o bairro do Recife. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios.
Deixa eu só corrigir aqui, no início eu falei que o empreendimento que a gente ia abordar aqui, eu falei errado o nome, deixa eu corrigir, é Moinho Recife Business in Life. Agora sim a gente continua falando sobre esse empreendimento de encher os olhos, né? Imagens bonitas do projeto que a gente viu e que deve ficar pronto até o ano que vem, o início do ano que vem. Vamos continuar então esse papo com o Fabian Bezerra, que é o gerente de contratos da Revitalis, empresa responsável pelo projeto. Fabian, projeto lindo, encantador, que tem na sua essência a ideia de preservar as origens, né? A origem histórica, o patrimônio que aquele prédio, apesar de não ser tombado, mas representa um patrimônio para a história do Recife, né? Esse empreendimento, inclusive, vai ter o cuidado com a qualidade de vida até na rua de trás, a Rua de São Jorge, é isso? Vai ter também, isso. É uma rua que tem uma importância histórica, porque era exatamente a passagem entre a Vila do Recife, né, de quem saía ali da Rua do Bom Jesus, da Porta do Bom Jesus, em direção a Olinda, transitava por esse eixo onde hoje é a Rua de São Jorge. Então, a proposta do empreendimento é transformá-la num boulevard, né, voltado exclusivamente para pedestres. Então, ali não vai poder passar carro? Não, a gente quer... A gente até vai permitir, digamos assim, mas é uma passagem de carro que ele vai perceber que está num ambiente que talvez ele não deveria estar, digamos assim. Não vai se sentir confortável. É uma passagem, né? de emergência, uma passagem de um serviço rápido, mas exatamente. A ideia é que ela tenha prioridade para os pedestres. Isso faz parte do conceito do empreendimento? Faz, totalmente, né? A preocupação com a integração urbana é algo muito forte também. Então, o nosso térreo, né, esse espaço de contato com a malha urbana, é um térreo muito permeável. As pessoas circulam através da quadra, dos prédios, né, tanto do estacionamento como do térreo dos empresariais. É um espaço de livre circulação. Inclusive, no trecho voltado para a Avenida Alfredo Lisboa, né, o que está para a Beira-Mar, a gente ampliou a calçada, entre aspas, para dentro do empreendimento. Criou uma galeria protegida do sol e da chuva, onde as pessoas circulam ali com mais conforto e segurança. Muito bacana. A gente observou aí nas imagens um destaque, talvez uma das imagens mais bonitas seja a do rooftop, ou seja, a parte de cima, a cobertura. Sim. Que vai ser uma área de convivência, tanto para quem vai trabalhar quanto para quem vai morar, né? Sim. Que outros detalhes desse empreendimento têm se tornado mais encantadores para quem está se interessando por ele? Claro. O rooftop tem um apelo, inclusive, turístico, né, na verdade. Né? Vai ser possível as pessoas visitarem? A ideia é que a gente consiga permitir, sim, essa visitação de quem chega ali de cruzeiro, digamos assim. Vai ser o primeiro grande equipamento do Recife, na verdade. Né? Um novo marco, digamos, um novo atrativo para a paisagem do Recife Antigo, que é um ambiente turístico também. Então, as pessoas poderão subir. Vai ter ali um espaço de vistas incríveis da cidade de Olinda, dessa frente de mar, né, que está logo ali dos Arrecifes, Marco Zero, o Museu das Esculturas de Fernando Brenan e da cidade do Recife. Né, porque o arquiteto brinca, Bruno Ferraz brinca assim que a gente é o prédio alto mais a leste do Recife, né, nos nossos superlativos. Então, toda a cidade do Recife, ela surge para trás do empreendimento, uma vista incrível do Rio, da Rua da Aurora e do restante da cidade para trás. E esse é o outro atrativo. A gente, inclusive, criou um mirante num trecho mais alto do empreendimento, para a gente ter visões de 360 graus lá do alto. Esse é outro atrativo. A gente fala que é uma praça elevada, né? Que aí se junta com um outro ambiente do térreo, que a gente criou um espaço também de convivência ao ar livre, arborizado, com paisagismo incrível, feito por Marcelo Cominsky e... esqueci o nome dele agora. Então, vou voltar. Não tem problema. Tá, quando relembrar, a gente retoma aqui. Mas essa obra, essa concepção é muito importante, né? Sim, é uma obra que tem um olhar... É uma construção coletiva, não é? Não é uma criação de uma única pessoa, no fim das contas. Vários profissionais da região se envolveram, né? Desde os arquitetos que eu já mencionei. O nosso calculista, que é Gamal, da Ingeste, fez um trabalho fundamental, porque a gente estava intervindo numa edificação histórica. Precisava entender de que forma, então, a gente iria reforçar o empreendimento, recuperar as estruturas que precisavam ser recuperadas, para que ele ganhasse outros 100 anos de vida para frente, né? As instalações também foram muito bem projetadas pelo pessoal da Tecna,
porque aí traz a tecnologia, né? Traz o olhar do século XXI para essa edificação histórica, para colocá-lo ele também, como eu já falei, em boa forma, para seguir com mais um período aí de vida outro para frente. É uma integração, então, entre a história e a modernidade, né? Preservando o patrimônio, preservando as raízes, mas olhando para frente. É um misto de ousadia com respeito, né? Porque de fato essa proposta é muito inovadora, mas sabendo como inserir isso numa edificação histórica e tem esse olhar, sim, de ter muito respeito, sem dúvida. Que bacana. Fabiano, muito obrigada. Dá vontade da gente ficar aqui o tempo inteiro observando, admirando, até porque o bairro do Recife é muito propício para isso. Sim. Boa sorte aí no empreendimento, a gente está doido para ver ele funcionando. Agradeço muito, Isli, o espaço. É um prazer falar do Moinho Recife, porque de fato é um empreendimento que nos dá muito orgulho por estar desenvolvendo, por estar fazendo parte desse processo. A gente entende que vai criar, sim, um novo ponto focal para a cidade, né? E que ele possa inspirar, sim. A gente tem esse olhar de que ele vai trazer um olhar para uma outra forma de intervir, de desenvolver empreendimentos imobiliários na cidade. Que bacana, muito bom. Obrigada por estar aqui, um bom domingo para você. Obrigado para vocês também. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. O programa Poder e Negócios volta no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Então, para você, um ótimo domingo e até semana que vem. Tchau, tchau.